Poxa, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda no capítulo 4, onde Paulo apresenta alguns argumentos, alguns fundamentos doutrinários para a lição que ele tem a explicar aos Gálatas. Então ele começa agora, a partir do verso 12, ele faz um apelo pessoal, e ele começa agora a falar sobre o seu próprio exemplo. Ele tinha sido um judeu acorrentado. Então ele não entende por que as pessoas querem voltar à escravidão. Ele estava lá, ele viu o que era aquilo, o que era a escravidão que se fazia em relação à lei, né? E ele foi liberto, assim como os Gálatas também foram libertos através da conversão. E agora, então, ele diz, agora que vocês estão libertos daquilo que a lei colocava como cadeia, como algema para vocês, não queiram voltar lá, usem o meu próprio exemplo. Paulo conhecia a angústia da escravidão. Ele reconhece, portanto, que os Gálatas não fizeram nenhum mal. Inclusive, aquilo que ele recebeu de bem-vindo, de acolhimento quando ele foi até a Galácia, ele elogia, porque foi um acolhimento muito bom, como se anjos tivessem chegado ali, ou seja, eles acolheram muito bem. Eles acolheram, inclusive no momento em que Paulo estava enfermo, havia uma enfermidade física, que a gente não sabe bem qual era essa enfermidade física, isso não ficou registrado para nós, tá? Só que aquela recepção foi muito boa, entretanto, agora eles estavam magoando Paulo, eles estavam ferindo Paulo. Certo? A doença que ele tinha feito com que ele viajasse para a Galácia. Por conta da doença que ele viajou, ele teve a oportunidade de pregar ali, né? E Paulo, quando chega lá, ele diz que os Gálatas não se importavam com o aspecto dele, porque ele estava doente. Não se sabe se foi uma provação difícil para os Gálatas ver aquilo, a aparência física que estava sofrendo, de repente algo que desfigurava Paulo, ou simplesmente a responsabilidade de ter um enfermo com eles. Mas, de qualquer forma, eles não revelaram repugnância, nojo, nenhum tipo de aversão a Paulo. Acolheram Paulo, só que agora eles estavam agindo de forma contrária, não simpáticos, mas antipáticos. Eles estavam cobrando de Paulo alguma coisa que não era verdade e que não correspondia o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem da cruz. E ele diz que a acolhida foi tão maravilhosa, ele chega a dizer, vocês eram capazes de arrancar os olhos. Aqui nós temos duas ideias. Muito provavelmente, uma parte, né, dos estudiosos dizem que, muito provavelmente, a doença era nos olhos. Ele tinha uma doença nos olhos, e aqui ele está dizendo que era capaz de tirar os próprios olhos para dar para Paulo poder enxergar melhor. Não que ele não enxergasse, mas para enxergar melhor. Mas, assim, a expressão arrancar dos olhos, ela também pode ser entendida como qualquer tipo de sacrifício, não relacionado a olhos, mas qualquer tipo de sacrifício a favor de Paulo. Como hoje nós dizemos, fulano, ele ajuda tanto que ele é capaz de tirar
a roupa do corpo, ele é capaz de tirar a comida da boca, né? Então era uma figura de linguagem. Então Paulo agora ele pergunta a si mesmo: será que tudo isso que eles mostraram agora está diferente? Por quê? Só porque eu estou falando a verdade? Só porque eu estou falando com franqueza e eles temem que a verdade os atinja? Que, aliás, amados, às vezes nós vemos isso, inclusive dentro das nossas igrejas, não é só na sociedade, né? Você é amiguinho, até a hora que você começa a falar a verdade para a pessoa e a instar que a pessoa comece a andar no prumo. Aí você vira inimigo. Né? Então Paulo ele faz essa pergunta. Então você imagina que isso não é uma coisa nova dos nossos dias, né? Então Paulo se faz essa mesma pergunta: será que é por isso? Ou será que os judaizantes eles queriam com tanto zelo o apoio dos Gálatas, e para que eles pudessem ser apoiados pelos Gálatas, eles tinham que afastar Paulo? Então, Paulo faz essa pergunta. Será que é isso? Essa inimizade foi por conta de quê? Foi por conta deles ou foi por conta de que eu estou falando a verdade? Né? E Paulo faz um raciocínio aqui bastante interessante. Ele não nega que os judaizantes, aqueles que estavam explicando coisas erradas, eles não tinham zelo. O problema do zelo, meu amado, é o problema do direcionamento do zelo, de como você direciona o teu zelo. Ser zeloso não é condenável. É até interessante que você seja zeloso com as coisas de Deus, mas você tem que ser zeloso de uma forma correta, com uma orientação verdadeira. Então é isso que Paulo está dizendo. Eu não estou falando que eles são zelosos e isso é ruim. Não. Eles são zelosos, isso é bom, mas o zelo deles é mal orientado. E o mal orientado causa problemas. Pode causar, inclusive, a morte de uma igreja. Pode causar a morte de uma igreja? Pode causar a morte de um irmão, pode causar a morte da igreja. Eu estou falando de morte espiritual, tá? E aí ele dá uma metáfora, a metáfora do parto. Ele fala: por quem eu estou sentindo as dores de parto novamente. Ou seja, Paulo usava essa metáfora porque o parto naquela época não era uma coisa fácil. O índice, o percentual de mulheres que morriam durante o parto era muito alto, porque as dores eram muito fortes e não se tinha a técnica médica para que, eventualmente, se tivesse alguma complicação no parto, não tinha o que fazer. Às vezes a pessoa morria, né, a mulher morria exatamente por causa dessa complicação no parto. Então, todas as dificuldades e as dores envolvidas no parto. Ele quer dizer o quê? É uma linguagem que fala do relacionamento de Paulo com eles, que eram os seus bebês, eram as suas crianças, é a sua preocupação para com aqueles que estavam sendo convertidos. Né? Então, Paulo está preocupado com o que aqui? Com a formação do caráter de Cristo neles. Se os Gálatas seguem a política desses judaizantes, isso não vai resultar em Cristo sendo formado neles, porque nós temos que ser transformados, cada vez mais semelhantes a Cristo. Este é o objetivo. É nós estarmos cada vez mais próximos, no sentido de sermos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o nosso padrão. Cristo é o nosso padrão. Não é A, nem B, nem o pastor tal, nem o pregador tal, nem o evangelista tal, nem o apóstolo tal. Não é ninguém. O padrão é Cristo. E Paulo estava preocupado em que Cristo fosse formado neles. Portanto, qualquer sistema religioso, qualquer igreja, qualquer pregação que não vise produzir o caráter de Cristo nas pessoas, não é cristã. É um engano. E ele se sente mal porque ele precisa falar palavras
palavras brutas, palavras doídas, um tom de briga, porque a carta começa e quase termina com um tom de briga. Portanto, ele anseia por vê-los face a face para tirar esse problema, para ver se ele consegue mudar o tom, né? E aí ele vai fazer, ao final ele termina o capítulo fazendo uma abordagem bastante interessante. Ele faz uma alegoria. Uma alegoria é uma figura em que eu comparo duas coisas. Ele está comparando a vida espiritual dos Gálatas com o que está escrito. Os judaizantes não gostavam da história, não gostavam da palavra, não gostavam do Velho Testamento e de todas as coisas que estavam postas lá? Pois bem, então eles que dessem conta agora da história que é contada em Gênesis entre Abrão, sua esposa Sara, e a sua serva, a serva de Sara, Agar. Ora, Sara era estéril. E aí, naquela época, era possível isto. Era possível para, quando a mulher não podia ter filhos, ela dava uma serva, isso a lei permitia, dava a sua serva para que, através da sua serva, ela tivesse filhos. Isso era admitido, tá? O importante era ter filhos. E o filho não era da serva, o filho era da senhora da qual a serva servia. Então veja, naquela situação, ele está comparando os filhos dele com Agar e com Sara. Isaac, filho da promessa, de intervenção divina, filho de Sara. Ismael é o filho do arranjo que Abrão e Sara resolveram fazer para que Abrão tivesse um filho, porque ele não tinha filho, então ele teve um filho de Agar, que foi Ismael. Então ele fala aqui, usando a lei, ele usa aqui o exemplo dessas duas alianças. A escolha entre a lei e a promessa. Não tem outra opção para Paulo. Só tem duas alianças. A aliança veio da lei, é Ismael. A aliança veio da graça, da promessa, então é Isaac. Porque Ismael não era filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Tanto é que o resultado final foi a dispensa de Isaac, de Ismael, da convivência com eles. Então não tem dúvida que o que eles queriam, os judaizantes queriam, era conformar-se com o padrão de Deus. Mas isso ficava envolto na lei. Então eles que ouçam isso, e ouvir não é só ouvir com os ouvidos, é também obedecer. Eles dizem estar debaixo da lei, mas eles estão escutando o que a lei está falando. A lei está dizendo que Agar era uma escrava. E ela só podia produzir filhos na condição de escrava, porque ela não foi liberta. Ela teve Ismael enquanto escrava. Portanto, Ismael é filho da escravidão. Isaac é filho da livre, é filho de Sara, é filho da promessa. Portanto, Ismael é filho da promessa, da intervenção divina. E aí ele fala, lá no Monte Sinai, ele liga Agar ao Monte Sinai. Monte Sinai é o símbolo da origem da lei. E aqui ele aproxima Agar, e agora Agar é o próprio Monte Sinai, no sentido de que Agar é a lei. Portanto, o filho da lei é o filho da escrava. Portanto, Ismael é o filho da escravidão, e não Isaac, que é filho da promessa. O filho da promessa foi dado a Abraão a partir de Isaac, e não de Agar. Ela é a aliança feita na lei do Monte Sinai. Ele fala
fala de duas Jerusaléns. Olha que coisa interessante aqui. Ele fala de duas Jerusalém. Uma Jerusalém que é a Jerusalém física, que era a sede do judaísmo. Por que era a sede do judaísmo? Porque lá ficava o templo. Lei, ritual, sacrifício. Mas ele fala que existe uma outra Jerusalém, que é a Jerusalém espiritual. Esta Jerusalém espiritual é a igreja cristã, é a Jerusalém celeste. A liberdade dos que pertencem à Jerusalém celeste se coloca em contraste, em conflito com a da Jerusalém física, onde o judaísmo estava. Ali, lembrem-se, Jesus ele acabava discutindo muito com os fariseus e o Senhor falava que os fariseus eles tinham sobrecarregado o povo, não só da lei que tinha vindo do Monte Sinai, mas também de regras orais que eles criavam. Eles criaram uma quantidade tamanha de regulamento minucioso, detalhado, que ninguém conseguia mais fazer isso. Isso se constituía um fardo. Isto estava se tornando uma carga para eles. Ora, se Agar era o Monte Sinai, então Sara só poderia ser a Jerusalém celeste. E essa Jerusalém celeste, como nós vimos, é o que vem da obra redentora de Cristo. Portanto, o filho da promessa é Isaque e não Ismael. A posição que nós, como libertos, assumimos é uma posição que está referente à promessa e não a posição de escravidão. Ora, qual foi o resultado deste embate entre Sara e Agar, entre Isaque e Ismael? Em Gênesis, nós vamos ver que Sara diz o seguinte: lança fora. Lança fora. E essa não foi uma decisão impensada de Sara. Porque quando Abrão ficou triste por conta disso, Deus lhe disse: faça o que Sara está dizendo. Por que faça o que Sara está dizendo? Porque a herança é de Isaque e não de Ismael. E aqui a gente vai lembrar, meu amado, aquele cântico, né? Aquele cântico dado em Isaías 54, de 1 a 5. E ele fala assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Amados, nós possuímos uma herança, que é cumprimento de uma promessa dada a Arão. É isso que Paulo quer que nós entendamos, que ele está nos ensinando isso. Os cristãos, meu querido, nasceram para a liberdade. Por quê? Porque Cristo é o seu libertador.
Amém, amados. Bons estudos.